Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 6, A Vinda do Senhor está às portas. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, O Sinal do Final dos Tempos. Sexta-feira, ler com oração Mateus capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Os ais no Evangelho de Mateus. Hoje discorreremos acerca dos 8 ais registrados no Evangelho de Mateus. Conforme a quinta nota da versão King James atualizada referente a Mateus capítulo 23, versículo 13, ai é expressão de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, expressa através dos lábios do seu filho contra a falsidade, hipocrisia dos maiores conhecedores das Sagradas Escrituras da época e líderes religiosos dos judeus. A partir deste versículo iniciam-se os ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus capítulo 23, versículo 13. Essa é uma séria advertência acerca de como a liderança de uma igreja não deve ser. Os trabalhadores da última hora pensam fora da caixa, porque veem as coisas como Deus vê. Se você ainda não consegue ver ou pensar dessa forma, não impeça que outros vejam. Não confronte a palavra profética, pois quem mantiver tal atitude, responderá por ela. Se você for assim, sugiro que peça perdão ao Senhor e ore por essa questão. Não dificulte a entrada dos irmãos no reino. Em seguida lemos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Mateus capítulo 23, versículo 14. Aqui os juristas da época usavam o poder para julgar as causas de alta instância e, no processo, usurpavam as rendas das viúvas. Esse foi o segundo ai. No terceiro lemos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Versículo 15. Esse texto diz respeito ao fato de os escribas e fariseus converterem um gentio ao judaísmo, mas darem mau exemplo de tal modo que o prosélito, outrora gentio, tornava-se pior que antes da conversão. No quarto ai está escrito, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Mateus capítulo 23, versículos 16 ao 19. Vê-se que os fariseus valorizavam mais o ouro que o templo, mais as ofertas que o altar. Prosseguindo na leitura de Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Versículos 23 e 24. Conforme uma nota da versão King James atualizada, era a exigência da lei oferecer o dízimo dos grãos, frutos, vinho e azeite.
Contudo, os judeus acrescentaram o dízimo de hortaliças, indo além da lei, para se gabar, exibindo um zelo religioso extremo e falso. O Senhor ainda adverte os escribas e fariseus sobre ser limpos exteriormente, mas interiormente estar cheios de rapina e intemperança. Mateus capítulo 23, versículos 25 e 26. Os fariseus se mostravam legalistas em relação à pureza exterior, apontando o fato de os discípulos de Jesus não lavarem as mãos para comer, mas não davam atenção à pureza de coração. Em seguida, o Senhor acrescenta que eles eram semelhantes aos sepulcros caiados, versículos 27 e 28. Exteriormente aparentavam ser pessoas de bem, mas interiormente eram imundos, cheios de podridão e morte, tal qual uma sepultura por dentro. Por fim, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mateus capítulo 23, versículos 29 e 30. Sabe-se, porém, que fizeram pior que seus pais, visto que, além de edificar e adornar os sepulcros dos profetas e justos, que seus pais mataram, levaram Jesus à morte, e ainda perseguiram e exterminaram muitos de seus discípulos e apóstolos posteriormente. Pergunta de hoje: o que aprendemos com os 8 ais proferidos por Jesus aos judeus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.